Flamengo em campo na Globo é sinônimo de audiência garantida? Ou será que isso mudou? A estreia do Mengão na Libertadores contra o Central Córdoba levantou uma pergunta que vem ganhando força. Será que o público ainda está engajado com o time nas noites de quarta? A Globo manteve a liderança tranquila ou teve surpresa nos números? E será que o torcedor continua fiel mesmo em jogos com menos apelo técnico? Fica aí, porque os dados de audiência desse jogo vão te surpreender. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente vai além do campo e mostra como o futebol mexe com a TV e com milhões de brasileiros. Se você curte acompanhar audiência, bastidores e como os clubes influenciam a programação das emissoras, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Hoje a análise é pesada. Vamos ver como foi a audiência da Globo com Flamengo x Central Córdoba pela estreia da Libertadores. Bora mergulhar nesses números. Toda vez que o Flamengo entra em campo pela Libertadores, a expectativa é a mesma. Casa cheia no Maracanã, envolvimento nas redes sociais e audiência altíssima na televisão. Mas será que esse padrão ainda se mantém quando o adversário é um time desconhecido como o Central Córdoba da Argentina? E mais, será que o público continua acompanhando com o mesmo entusiasmo os jogos da fase de grupos, principalmente quando o resultado parece previsível? Essas perguntas começaram a surgir logo após o apito final da estreia do Flamengo na Libertadores 2024. O jogo em si teve todos os elementos de um típico confronto inicial. Time da casa favorito, torcida empolgada e um adversário modesto, com pouca tradição internacional. Mas o que realmente chamou a atenção foram os dados de audiência e o que eles revelam sobre a relação entre o torcedor, o time e a emissora. A Globo, como sempre, apostou forte na transmissão. Colocou o jogo em horário nobre, preparou chamadas durante todo o dia e usou seus comentaristas de referência para aquecer a cobertura. Afinal, quando se trata de Flamengo, a emissora não costuma economizar esforços. Mas dessa vez, o retorno parece ter sido diferente. Enquanto o Flamengo buscava garantir um bom início na fase de grupos, a Globo queria outra coisa: manter a liderança absoluta na audiência das noites de quarta-feira, especialmente contra concorrentes como o SBT, Record e plataformas de streaming que têm roubado parte do público jovem. E o desafio era real. Mas antes de entrar nos números, vale fazer uma análise mais ampla. O Flamengo, hoje, é o clube brasileiro com maior apelo de mídia. Com uma torcida espalhada por todo o país, o rubro-negro tem potencial de atrair audiência, não só no Rio de Janeiro, mas também em praças como São Paulo, Brasília, Belém e até Salvador. Por isso, cada jogo do time é uma oportunidade de ouro para a Globo reforçar sua posição como o principal canal de futebol no Brasil. Só que esse potencial depende de vários fatores: o horário do jogo, a atratividade do adversário, a fase vivida pelo clube e até a repercussão nas redes. E no caso do confronto com o Central Córdoba, alguns desses elementos jogaram contra. A partida aconteceu num momento em que o Flamengo vinha oscilando em campo, enfrentando críticas internas e lidando com desconfiança de parte da torcida. Além disso, o nome do adversário não empolgava. Sem tradição, sem estrelas e sem rivalidade histórica com o time brasileiro, o Central Córdoba chegou ao Maracanã como franco atirador, o típico adversário que a maioria já espera ver derrotado. E isso pode ter um impacto direto no interesse do público em assistir ao jogo. Mesmo assim, a expectativa era de um bom desempenho nos números, principalmente porque a Libertadores ainda é uma competição de alto prestígio, com transmissão exclusiva da Globo na TV aberta. Mas será que isso foi suficiente para segurar a audiência? Vamos mostrar os números consolidados da audiência na Grande Rio, comparar com outras partidas recentes do Flamengo, entender o desempenho em praças estratégicas e ver como o jogo repercutiu nas redes sociais. Além disso, vamos discutir o que esses dados dizem sobre o futuro das transmissões esportivas na TV aberta e o papel dos grandes clubes nesse cenário. Fica aqui com a gente, porque tem dado que surpreende e tendência que merece atenção. Vamos aos números. A transmissão de Flamengo x Central Córdoba rendeu à Globo 23 pontos de audiência na Grande Rio, com picos de até 25 pontos ao longo do segundo tempo. Isso garantiu a liderança absoluta no horário, superando com folga a concorrência, incluindo o SBT, que exibia sua programação de entretenimento, e a Record, com seu jornalístico policial noturno. Mas, será que esse número representa o que a Globo esperava? Para entender melhor, precisamos comparar.
Em partidas anteriores da Libertadores envolvendo o Flamengo, principalmente em fases mais decisivas ou contra rivais mais conhecidos, a Globo já chegou a marcar 27, 28 e até 30 pontos no Rio. Ou seja, os 23 pontos dessa estreia ficaram abaixo do padrão histórico para o clube em jogos da competição continental. Ainda assim, o número está dentro da média de jogos menos atrativos da fase de grupos, especialmente quando o adversário não tem apelo. Mas o mais interessante vem nos detalhes. Apesar da audiência sólida, o tempo médio de permanência do público foi menor do que em partidas mais equilibradas. Isso indica que muitos telespectadores ligaram na Globo para ver como o Flamengo começaria a Libertadores, mas não necessariamente ficaram até o fim. Pode ser pelo placar já resolvido ou pela falta de emoção no confronto. Nas redes sociais, o comportamento foi parecido. O nome do Flamengo entrou nos trending topics durante o jogo, como de costume, mas com volume mais baixo do que o habitual. O tom dos comentários também era dividido. De um lado, elogios ao desempenho tranquilo do time, de outro, críticas ao nível do adversário e à previsibilidade do resultado. Isso influencia diretamente o chamado engajamento ativo, aquele que vai além de simplesmente assistir e passa por comentar, compartilhar e interagir. Outro ponto relevante: em praças fora do Rio, como São Paulo e Brasília, a audiência caiu alguns pontos. Isso pode ser reflexo da falta de identificação local com o time ou da competição direta com outras opções de conteúdo. Em São Paulo, por exemplo, o SBT conseguiu segurar cerca de 5 pontos durante o jogo, o que é significativo considerando a força da Globo. Agora, olhando do ponto de vista estratégico da emissora, a partida teve um papel importante. Mesmo sem um adversário de peso, o Flamengo segue sendo uma aposta segura para garantir liderança e atrair anunciantes. Durante o intervalo e os minutos que antecederam o jogo, a Globo veiculou comerciais de grandes marcas, o que mostra que o mercado publicitário continua apostando forte no futebol como canal de visibilidade. Mas a emissora sabe que precisa mais do que apenas a presença do Flamengo para manter os bons resultados ao longo da temporada. A concorrência com os streamings, como Amazon Prime Video e Paramount Plus, que também exibem jogos da Libertadores, está crescendo. E muitos torcedores já migraram para essas plataformas em busca de mais opções, melhor qualidade de transmissão e menos interrupções comerciais. Diante disso, a Globo começa a investir mais em experiências integradas. Comentários dinâmicos, presença forte nas redes, chamadas personalizadas para cada praça e até estratégias de segunda tela. Tudo isso para tentar manter o espectador engajado do início ao fim. Mas a chave continua sendo o peso do jogo. Partidas como Flamengo, X Palmeiras ou Flamengo X River Plate tendem a mobilizar muito mais gente do que confrontos com times sem tradição. No fim das contas, a audiência de 23 pontos mostra que o Flamengo ainda é sim um trunfo fortíssimo. Mas também deixa um recado: o torcedor está cada vez mais seletivo e nem todo jogo rubro-negro é garantia de audiência explosiva. A emoção da Libertadores segue viva, mas o engajamento total depende do equilíbrio entre paixão e competitividade. Audiência de Flamengo. X Central Córdoba deixa claro um ponto importante. O Flamengo ainda é, de longe, o maior gerador de audiência do futebol brasileiro na TV aberta. Mas isso não significa que qualquer jogo do rubro-negro vá automaticamente explodir os números. A era da audiência garantida e incontestável está passando, e o público agora escolhe com mais critério o que realmente vale o seu tempo na frente da TV. O duelo contra o Central Córdoba foi, sim, um bom resultado para a Globo. Liderança isolada, pico alto, anunciantes satisfeitos, mas ao mesmo tempo, os sinais de alerta estão ali. Um jogo morno, sem grande apelo, contra um adversário desconhecido, já não segura o público como antes. Isso mostra que o fator Flamengo precisa vir acompanhado de algo mais: emoção, rivalidade, contexto competitivo. Do contrário, o risco é perder parte da atenção, ou pior, da relevância. E esse fenômeno não é exclusivo do futebol. A televisão aberta como um todo enfrenta um cenário de fragmentação. Plataformas de streaming, redes sociais, transmissões alternativas e até conteúdos paralelos no YouTube disputam minuto a minuto a atenção das pessoas. E nesse jogo, ganha quem oferece mais do que um placar, ganha quem entrega experiência. A Globo, com sua expertise, sabe disso. Por isso, vem testando novos formatos de narração.
trazendo comentaristas mais ativos nas redes, fazendo campanhas personalizadas nas chamadas e apostando em transmissões que dialogam com o estilo de vida do espectador atual. Mas ainda assim, existe um limite, e ele passa pela atratividade do produto principal: o jogo. No caso de Flamengo x Central Córdoba, a partida tinha peso simbólico por marcar o início da Libertadores. Isso gerou curiosidade inicial, mas não foi suficiente para manter a atenção total do público durante os 90 minutos. A Globo liderou? Sim, mas perdeu intensidade ao longo do jogo. Isso pode parecer pouco agora, mas num mercado cada vez mais competitivo, cada ponto de audiência importa. Do lado do torcedor, o comportamento está mudando. Muitos já assistem com o celular na mão, comentando ao vivo nas redes. Outros preferem acompanhar apenas os melhores momentos depois, ou consumir resumos no TikTok, no Twitter, no YouTube. A transmissão ao vivo continua relevante, mas precisa competir com essa nova forma de vivenciar o futebol. E é aqui que o futuro começa a ser desenhado. Para continuar sendo o protagonista, a Globo e outras emissoras vão precisar fazer mais do que colocar a bola em campo. Precisam contar histórias, criar narrativas, transformar cada jogo em um evento. O torcedor quer se emocionar, quer participar, quer sentir que está dentro do estádio, mesmo vendo da sala de casa. O Flamengo seguirá sendo peça-chave nessa estratégia. É um clube que mobiliza, que emociona, que divide opiniões. Mas a própria força do Flamengo exige cuidado. Se virar rotina, perde impacto. Se virar produto sem tensão, vira ruído de fundo. A chave está em equilibrar expectativa com entrega. Por isso, os 23 pontos de audiência não contam apenas uma história de liderança. Eles contam também uma história de desafio. Manter o interesse vivo, mesmo quando o jogo parece previsível. Transformar cada confronto em algo maior do que o placar. E nesse sentido, Flamengo x Central Córdoba foi um bom termômetro. A Globo venceu mais uma noite. Mas o jogo da audiência está cada vez mais difícil. E, como na Libertadores, só os mais consistentes seguem até o fim. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é daqueles que curte futebol de verdade, até nos bastidores da TV. Então, aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, a gente acompanha tudo, da audiência dos jogos ao impacto dos clubes na programação. E comenta aqui embaixo, você assistiu Flamengo x Central Córdoba na Globo? Achou que o jogo segurou a emoção? Quero ver sua opinião nos comentários.